Pode saltar, viu? Shalom, shalom, meu povo. Que Deus abençoe a todos nós. Mais uma aula. E hoje, Escola de Libertação, equipando a igreja para falarmos sobre libertação financeira. Seja bem-vindo todos neste momento, que a Shalom do Pai esteja sobre todos. Vocês que me ouvem por todas as partes da nossa nação, principalmente os nossos amigos baianos aqui da capital, Salvador, Bahia. Então, que Deus derrame bênção sobre a vida de cada um e que possamos ter um tempo apreciado de bênçãos que Deus preparou para cada um de nós. Um abraço para a nossa irmã Rosa, para os demais que já entraram, você que está já conosco. De onde você fala, de onde você está nos assistindo, você que é aluno da nossa primeira aula, né? Desde o mês de janeiro, estamos hoje finalizando o quinto mês. Eu estava percebendo e analisando as aulas que nós tivemos neste mês de maio, foi cada aula uma melhor do que a outra. Eu estava vendo aqui, ó, na primeira semana do mês, a aula foi sobre feitiçaria. Segunda semana, imoralidade sexual. A terceira semana, quebra de alianças. Apucarana. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Você aí da Apucarana, que Deus abençoe. Itajaí, conheço Itajaí, eu fui aí, fiz uma visita a essa cidade maravilhosa, muito boa, Santa Catarina. Quebra de aliança, foi realmente uma grande aula. E hoje estaremos falando sobre libertação financeira. Rio de Janeiro, glória a Deus, aulas maravilhosas, dona Rosa, foi sensacionais. É sempre importante, Goiôirê, é isso? Minas Gerais, Goiás, BH, Belo Horizonte. Tem um filho que está morando uma cidade, perto do Rio de Janeiro, aí, em Belo Horizonte, perto no estado de Minas. Esqueci o nome da cidade. Itapevi, o pessoal de Itapevi, um abraço todo especial. Joelma, Rio Claro, Rio de Janeiro, Niterói. O pessoal do Rio está firme aí, né? Guanambi. Opa! Nós temos uma igreja aí em Guanambi, viu? Comunidade Cristã Atalaia, sul de Minas Gerais, Caratinga, pastor Fernando, um abraço aí, meu pastorzão. Que Papai do Céu te abençoe. Vanessinha, nossa ovelha aí de Salvador, Bahia. Aquele abraço todo especial. O pessoal está chegando aí, irmãos? Sejam bem-vindos. Aí eu estava falando das aulas que já tivemos, né? São Paulo, Vanusa, um abraço. É isso aí. Pessoal de São Paulo, Rio, pega junto mesmo, Minas Gerais, Goiânia, pastor Wesley, aí é gente fina, meu pastorzão aí abençoado. Canadá, aí tá longe, viu, minha irmã? Canadá agora deve ser na madrugada, né? Hora dessa. Então, a irmã Alba aí, um abraço. Que Deus lhe fortaleça. Muita força de vontade. Pessoa lá no continente americano, lá na América do Norte, nos assistindo. Juliane, a paz. Um abraço. Irmã Alba, obediência. Esse é o grande segredo, né? Então, esperando aqui dar mais 2 minutinhos para nós começarmos. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês que estão em todas as partes, que realmente seja um momento de aprendizado. Como o objetivo é equipar a igreja. Nosso propósito é esse, ensinar, orientar. O apóstolo Éder, né, nosso paizão, ele sempre nos instrui com esse propósito. Qual é o objetivo? Equipar a igreja. Ensinar a igreja o que é se libertar. Então, é importante que a nossa mente ela esteja totalmente destravada.
como o apóstolo Paulo diz, né? Que o objetivo nosso é buscar o conhecimento e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Então, estamos aqui para aprender, né, irmãos? Eu aprendi com um professor de faculdade que ele dizia assim: olha, se nós não estamos aptos para sentar e aprender, jamais iremos nos colocar de pé para ensinar. Então, como a nossa irmã Alba falou, né? Obediência. Então, realmente, quem está disposto a aprender, isso é muito importante. Bom, vamos dar início à nossa aula de hoje. Libertação financeira, como o tema já está falando. Se libertar de quê? De tudo aquilo que nos prende na área das finanças. Temos observado e visto, ao longo de tudo que nós estamos vivenciando, existem muitas pessoas, mas não são poucas, são muitas pessoas que estão presas na questão financeira. Eu estava observando e analisando o seguinte: começamos a estudar cedo. Muitos começaram de 5 anos de idade, outros de 6, 7 anos. E hoje nós já chegamos à idade adulta. E observe uma coisa importante: aprendemos sobre matemática, sobre português, sobre química, física, mas vocês já observaram que nunca nos foi dado uma aula sobre finanças? E se nós não fomos ensinados a respeito do que é finanças e a importância do que ela é para nós, nós não sabemos lidar com esta área. E aí o que acontece? Há muitas pessoas, por não saber lidar com esta área, têm passado por situações extremamente complicadas. Tem pessoas que são escravas nesta área, outras vivem aprisionadas. Tem pessoas que precisam verdadeiramente assim, ó, de uma quebra de algemas. Dizer assim, pastor Hinaldo, eu vivo preso nesta área. Eu me sinto uma pessoa escravizada nesta área. Já tem outros que não sabem gerenciar os seus ganhos, não sabem administrar o seu soldo. Há outras pessoas que gastam demais, que não têm limites. Eles só se dão conta quando coloca a mão no bolso e diz: gastei tudo, não tenho nada. Então, a primeira coisa importante quando nós falamos de finanças é educar. Nós temos que aprender a nos educar nesta área. Aprender como ter, como manter, como saber administrar o dinheiro. Olha o que é que diz aqui, ó. Você está vendo aí, ó, aula 21, libertação financeira. No nosso primeiro ponto de vista, falando sobre libertação financeira, cadê o meu pastor abençoado aí? Libertação financeira, isso. Diz aí, ó, primeiro ponto, quando nós nos referimos à libertação financeira. Sabemos que o dinheiro é espiritual. Pessoal, aprenda uma coisa. O apóstolo Paulo, ele fala bem assim, ó, que nós somos embaixadores de Cristo. Preste bem atenção. Se nós somos embaixadores, nós estamos aqui representando a pátria espiritual de Deus. Ou, em outras palavras, nós estamos aqui representando o reino de Deus. Então, como representantes de Deus aqui na terra, quando olhamos para a nossa pátria, é onde o nosso Deus ele habita, observa uma coisa importante.
As portas da cidade são de pedras preciosas. E o chão da cidade, a Bíblia fala que é de ouro. Então, a cidade celestial, uma cidade onde tem prosperidade, onde tem riqueza. O nosso Deus é um Deus próspero. Então, quando nós nos referimos à questão financeira, à prosperidade, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que o nosso ganho, a nossa prosperidade, ela é espiritual. Não esqueçam disso. Como representante dos céus, estamos aqui na nação brasileira, e aí você vê corrupção, você vê mentiras, roubos, engano. Nós conseguimos analisar e ver vários tipos de falhas e erros. Se nós, como representantes de Deus, não ligarmos a nossa fé com o mundo de Deus, nós iremos começar a passar por dificuldades, por lutas e por problemas. Eu estou tentando fazer um apanhado para chegar na questão da libertação. Então, nós estamos aqui, porém, nós sabemos que quem supre as nossas necessidades é o reino de Deus, não o reino dos homens. Por quê? Porque nós somos representantes do reino do Deus Todo-Poderoso. É como o embaixador de uma nação que mora em outra. Então, aquela embaixada, quem supre ela é o país que enviou ele. Então, Deus nos enviou aqui. Quem que supre as nossas necessidades? Não é assim que nós falamos nas nossas orações? É o Senhor que supre as nossas necessidades. Por quê? Porque nós somos embaixador desse Deus Todo-Poderoso. Ele diz: aquele que pede, quem pede recebe. Quem busca, encontra. Na hora da necessidade, recorremos a quem? Ao reino de Deus. Senhor, olha, eu estou passando por dificuldade financeira. Senhor, prospera os meus caminhos. Senhor, derrama bênçãos financeiras nos meus negócios. Então, o que supre as minhas necessidades é o que vem do reino de Deus. Como eu falei, a palavra diz que o nosso Deus é o Deus do ouro e é o Deus da prata. Então, logo eu percebo e analiso que todos os recursos que chegam até a mim é espiritual. Não tem nada carnal, não tem nada físico, porque nós vivemos de fé. No segundo ponto, diz assim: a prosperidade faz parte do reino de Deus. Sim. Aí ele continua: e se vivermos nessa dimensão, iremos desfrutar de tudo de bom que ele oferece. Ok, foi exatamente o primeiro ponto de vista que eu comecei a citar e a falar para cada um de nós. Uma vez que o meu reino não é aqui da terra, eu sou apenas um embaixador. A Bíblia é clara quando Paulo ele diz que nós somos embaixadores. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ou segunda carta aos Coríntios 5 e 20. Olha bem, então, como é que eu vejo a prosperidade? É essa prosperidade que nós usufruímos faz parte do reino de Deus. É como Deus tirar uma parte do reino dele de prosperidade e ele divide a cada um daqueles que vivem acreditando e que confia nele. Eu não posso, de modo algum, deixar de crer que a prosperidade faz parte do reino de Deus. Terceiro ponto: altares são levantados na área financeira, que precisamos pedir perdão e derrubá-los, pois eles clamam contra nossa vida. Vou tentar explicar, vamos falar de libertação, como eu falei. Imagine alguém que está aprisionado.
ele é um cativo dentro de um cativeiro. A palavra diz que maldição sem causa não se cumpre. Para que alguém esteja preso, houve uma causa que o levou a estar nessa situação. Então, tem pessoas que levantam altares, pessoas que financiam, muitas vezes, com o dinheiro, que deveria ser visto de modo espiritual e como algo que vem do reino de Deus, a pessoa, ele pega esse montante e usa para outros fins, fins que não glorifica, não exalta a Deus. Isto torna-se altares que são levantados na área financeira. É comum alguém que faz um negócio de modo ilícito, alguém que simplesmente usufrui da necessidade de uma outra pessoa, alguém que, vou tentar te dar um exemplo para ficar bem claro, alguém que está passando por um aperto muito grande e alguém chega que tem dinheiro e diz, olha, eu pago X nesse objeto, ele sabendo que aquele objeto é muito mais valioso do que o valor que ele está dando. Então, tem pessoa, mano, que é desonesta. Tem pessoas que são extremamente desonestas, que compra alguma coisa ou compra algum bem com dinheiro mal adquirido. Quando se diz altares são levantados nas áreas financeiras, é quando se vê falhas e erros grandes em determinadas áreas. Como eu falei, maldição sem causa, ela não vai se cumprir. Eu lembro, vou te dar aqui um exemplo, eu trabalhei em um supermercado uma vez, e tinha um rapaz que ele furtava muito dentro desse supermercado. Isso há mais de 24 anos atrás. Então, ele tinha um defeito grande, que era furtar. Ele não metia esforços. Tudo que ele via, ele transformava em dinheiro. E ele comprava tijolos, comprava areia, comprava cimento. Então, todos os dias ele tinha algo para pegar. E sabe de uma coisa? Ele construiu a casa dele deste modo, desta maneira, tirando da empresa que ele trabalhava de maneira desonesta, trocando em dinheiro e comprando materiais, e construiu uma senhora casa. Lembra que eu falei, irmãos, que qualquer tipo de proceder financeiramente de forma desonesta se torna um altar levantado na vida financeira. Não esqueça que amanhã aquilo que foi furtado e foi usado naquela construção vai clamar. A maldição vai chegar, vai bater na porta. E a maldição, ela não vem porque ela é boazinha, porque ela quer ajudar. Não, teve uma causa. E a causa foi os roubos que aconteceram. Então, muitas vezes, tem pessoas que não prosperam, que tudo que faz dá errado, que o que ganha não multiplica, sabe por quê? Porque tem um altar lá atrás que está clamando pelo erro e pela falha que foi cometido. Então eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Cristo, mas eu preciso me desprender de certas prisões que eu permaneço e que até hoje não tomei ainda uma dimensão de mudanças nesta área. O próximo tópico diz assim, ó, Pastor Wesley, me ajuda, por gentileza. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Preste bem atenção. Pois eles nos levam para as bênçãos ou a maldição. Estamos falando de alma aqui, ó, pensamentos, intenções, vontades,
desejos, tudo isso faz parte da dimensão alma do ser humano. O que é que eu estou dizendo aqui? Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. O que é que flui do meu pensamento? Esses pensamentos, quando eu falo de prosperidade, os meus pensamentos, eles têm que me levar para as bênçãos de Deus. Batemos no peito e falamos assim: eu sou mais do que abençoado. Deus também já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Mas o que é que muitas vezes os nossos pensamentos ele constrói? Pensamento de derrotas. Ah, nada, tudo que eu faço dá errado. Mas sabe uma coisa? Eu não vou mais investir, não, porque eu não consigo ir para frente. Lembra que eu falei que você tem que ter cuidado com o pensamento que sai de dentro de você? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu mesmo não acredito que o que eu estou fazendo vai dar certo, se eu mesmo não consigo pensar de modo positivo em minhas tarefas e em tudo aquilo que eu desejo realizar, quem é que vai pensar positivo? Se eu não acreditar no meu potencial, às vezes alguém diz: olha, eu quero comprar uma casa. Ah, mas eu não tenho condições, eu nunca vou ter uma casa. O que é que vai acontecer com você? Esse pensamento, a qual você não gerencia, tendo cuidado do que você fala, você nunca vai conquistar nada na sua vida. E aí, eu coloquei aqui, ó, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque os pensamentos, nos levam ou para termos uma vida de bênçãos ou uma vida de maldições. Observe uma coisa importante. Eu chamo você e coloco você numa mesa e coloco aqui uma quantia de 100 mil reais e eu coloco uma proposta de trabalho para você ganhar 7 mil reais. E aí eu digo assim, ó, escolha o que é que você quer. Você quer os 100 mil reais ou você quer um trabalho, né, perpétuo no valor de 7 mil reais? Qualquer pessoa que tem um pensamento pequeno, o que é que ele vai imaginar? Eu vou pegar esse emprego e vou segurar a estabilidade. Vou estar ganhando 7 mil reais. Agora, olha bem, lembra quando eu falei no início que se nós tivéssemos desde pequeno ensino sobre finanças, tivesse uma matéria específica desde o primeiro ano, segundo, terceiro, e aí vai, se tivéssemos ensino sobre como gerenciar finanças, sabe o que é uma pessoa inteligente que pensa de maneira avassaladora faria? Pegaria esses 100 mil reais e falava assim: olha, eu vou investir esse capital em alguma coisa. Eu vou abrir uma microempresa, eu vou começar o meu negócio. E você pode ver que daqui a pouco a renda deste negócio vai lhe dar muito mais do que 7 mil reais mensal. Mas como eu falei aqui, ó, devemos ter cuidado com o nosso pensamento. Se eu sempre tive um pensamento aprisionado, que eu não vou conseguir, que nada dá certo para mim, tudo que eu faço eu não consigo terminar, esse é um pensamento negativo em que eu tenho que arrancar esta pessoa que está presa nesta área das finanças deste cativeiro. Quem sabe é você que está vivendo assim. Deus já te deu a oportunidade de você crescer, de você ter o seu próprio negócio. Como é bonito você ver alguém que tem um pensamento grande ou um pensamento de vitórias. Alguém que diz assim: olha, eu trabalhei durante 10 anos para alguém, mas sabe de uma coisa? Eu pensei de uma maneira positiva. Hoje eu abri o meu negócio.
O que é que eu quero dizer, irmão? Alguém que viveu preso, simplesmente prosperando a vida de outra pessoa, agora ele está pensando em si, não, eu agora vou prosperar. Deus agora, ele me fez embaixador e ele tem mandado recursos para mim, sabe de uma coisa? Eu vou comprar minha casa, eu vou comprar o meu carro, eu vou abrir o meu negócio, vai dar tudo certo. A prosperidade, ela é uma dimensão em que a minha alma está. Então, se essa dimensão de prosperidade eu penso positivo, lá eu vou estar. Em uma dimensão a qual eu penso de modo positivo e atraio as bênçãos de Deus. Porém, se for o contrário, se esta dimensão a qual eu estou vivenciando é uma dimensão onde eu não creio nas bênçãos, eu não creio na prosperidade, eu não creio nos milagres, eu não creio naquilo que eu chamo de potencial que eu carrego, eu vou viver o tempo todo me questionando, murmurando, desacreditando no meu próprio potencial. O que quero dizer isso? A pessoa nunca vai para frente. Olha bem, por isso precisamos estar bem na alma. Lembre-se que a alma é todo o campo de memórias, de pensamentos, de ideias. Olha o que diz aqui, ó, no terceiro livro de João, no capítulo 1, no versículo 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Qual é a intenção do Espírito Santo? Que tudo te vá bem. Olha o pensamento. Você está entendendo qual é o pensamento daquele que te chamou, daquele que está no reino do Todo-Poderoso, que é o próprio Deus, que te chamou para ser o embaixador aqui e que ele está dizendo: olha, eu desejo que tudo vá bem para você, em todas as áreas. Se eu pego esta palavra e coloco dentro de mim, eu só vou pensar de modo positivo. Não vai sair palavras negativas. Eu não vou pensar derrotas. Não, vai dar certo sim. Eu vou conseguir. Eu vou obter o que eu desejo. Eu vou abrir o meu negócio. Eu vou avançar naquilo que eu parei. Opa, tudo vai mudar a partir de agora, em nome de Jesus. Mas, como eu falei, tudo depende de uma posição que a pessoa tem que tomar. E você tem que pensar de maneira positiva. Tem que pensar de uma maneira que realmente vai dar certo, que as coisas vão funcionar, que Deus já está no comando e no controle de todas as coisas para a glória de Deus. Olha o próximo tema aqui, ó. Salmo 25, no versículo 12. Cadê o meu pastor? Salmo 25, versículos 12 e 13. Olha o que é que o salmista diz. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Primeira coisa importante. Tem que existir um homem temente a Deus. Em outras palavras, tem que existir um homem obediente a Deus. Se eu quero me libertar, se eu quero quebrar as cadeias que me aprisionam, primeiro eu tenho que aprender algo, ser obediente a Deus. Por quê? Porque somente Deus é quem pode me ensinar o caminho a qual eu devo escolher. Na minha obediência, eu vou dizer: Deus, este caminho aqui é o que eu estou trilhando, eu estou gastando demais. Eu não posso ver uma promoção. Eu não posso entrar dentro de um shopping
que a primeira ideia que vem é entrar numa loja e sair com uma sacola. Tem pessoas que ela tem esse péssimo defeito, que não consegue se gerenciar, que não consegue dizer não às suas vontades. Então, não é o diabo. Primeiro, o que eu tenho a ensinar para você, irmão, que nem tudo, eu não estou aqui como advogado dele, mas nem tudo é o diabo. Alguém que vai para o shopping com um objetivo, está perto do meio-dia, estou aqui no shopping fulano de tal, vou lá, vou almoçar. Mas a pessoa, quando entra no shopping, ao invés dele ir para a praça de alimentação, ele sempre desvia os olhos para uma promoção. Ali está a tentação, ali está o aprisionamento de muitas pessoas. Tem pessoas que não conseguem se libertar deste nome chamado promoção. 30%, 50%. Tem um demônio chamado 70% chamado promoção. E tem muitos, ainda eu falo muitos, que crê no Senhor Jesus, que estão aprisionados. Estão presos pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias cobiças, que estão aprisionados, acorrentados. E aí, quando chega no final do mês, que ele senta para poder fazer as contas, tem um cartão disso, tem a promissória tal, tem que pagar isso. Quando ele vê, aquela promoção que aparentemente era algo de bom, vai se tornar o grande problema da vida dele. Então, o primeiro procedimento é que eu tenho que ser obediente a Deus, como está dizendo o salmista. Com qual objetivo? Para que ele me ensine. Deus me ensine. Como eu devo me sair desta prisão, desta vontade, deste apego, desta escravidão que eu tenho, que eu não consigo dizer não à minha vontade, eu não consigo passar direto naquela loja. Eu preciso, Deus. Aí o versículo 13 diz: a sua alma repousará na prosperidade, e a sua semente herdará a terra. Mas a minha vontade, que é a minha alma, para repousar na prosperidade, eu tenho que ser temente e tenho que permitir que Deus me ensine o caminho que eu tenho que escolher. Deus vai dizer: oh, o caminho é esse aqui. Existe um caminho que as suas vontades, ela irá repousar na prosperidade. Eu costumo dizer, irmão, que prosperidade é tudo aquilo que eu tenho e que não me faz falta. Você olha para a sua despensa e você diz: olha, graças ao Pai que eu sirvo, meu Deus, não está me faltando nada. Você é uma pessoa próspera. Porque tudo que você deseja, você tem. Aí ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Foi feita uma pergunta. Qual é o homem? Aí ele diz: esse Deus vai ensinar a este homem no caminho que ele deve escolher. E uma vez que esse homem escolher andar no caminho de Deus, a alma deste homem vai repousar onde? Na prosperidade. Lembra que eu falei que prosperidade, irmãos, é uma dimensão de Deus? É Deus que vai te levar até essa dimensão. E aí você vai dizer: mas, Senhor, eu nem mereço isto. Não é questão de merecimento. É questão de você se deixar ser obediente a ponto de permitir o próprio Deus te levar aonde Ele quer e deseja. Há um texto, depois vocês dão uma olhada, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Ele diz assim: ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno,
Aí o versículo 2 diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E ainda diz, ó, as bênçãos de Deus virão e te acompanharão. Mas para isso, para que eu possa ver a bênção da prosperidade, a bênção da vitória, ela me seguir, eu tenho que aprender a obedecer o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Veja o alerta que Jesus fala aqui no próximo tópico. Preste bem atenção. É importante que você veja isso. Cadê o meu pastor? Isso. Jesus nos alerta em ter cuidado com Mamon. Cristãos, tenham cuidado com Mamon. Não podemos servi-lo. Muitas vezes, o que é que nós temos visto? Muitos crentes se colocando na mesa de Mamon como se fosse um garçom, servindo a ele. Aí diz assim, ó, pois ele irá nos atrair para a avareza. E com isso, deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar nas riquezas e na força do nosso braço. Primeiro, Jesus nos dá um alerta. Cuidado com um tal de Mamon. É o único que Jesus chama de Senhor. Então, qual é o cuidado? Quando nós não temos esse zelo pelo que a palavra de Deus diz, você consegue ver muitas pessoas sendo atraídas pela ganância. Quanto mais tem, mais quer. Tem pessoas que até mesmo subtraem de outras. Tem pessoas que chegam até a tirar a vida de outras pessoas para ter aquilo que aquela pessoa possui. Lembra do rei Acabe, quando Jezabel articulou tudo para matar aquele rapaz que tinha uma vinha? O que é que ele fez? Ele subtraiu uma herança que não era dele, pela ganância, pela cobiça, pela inveja, pelo olho grande. Eu falei aqui no início, tem pessoas que têm bens hoje que foram mal adquiridos. Por quê? Porque o tal do Mamon, o Deus da riqueza, ele simplesmente atrai aquelas pessoas que têm um olho desejoso pelas coisas deste mundo. Eu já falei que estamos aqui como embaixadores. Nada deste mundo nos pertence. Nada. É tanto, se você analisar, do mesmo modo que nós viemos, nós iremos voltar. Não levamos nada, nada deste mundo. Eu muitas vezes, estudando, eu vejo aqueles sarcófagos dos faraós, né? As pirâmides, que são aqueles túmulos, eles eram enterrados com ouro, muitas pedras valiosas. A pessoa encontra eles, o que acontece? Está lá tudo o que eles achavam que iriam levar. Neste mundo, nós não levamos nada. E aí o que é que Mamon faz? Ele simplesmente atrai as pessoas a serem avarentos, a ter apego, principalmente pessoas que são apegadas a cifras, a dinheiro, pessoas que fazem negócios desonestos só porque está dando um dessabido para poder ganhar um valor a mais de maneira desonesta. E ele não sabe, não sabendo ele, que esse valor desonesto, o que, que vai acontecer? Lá na frente, ele vai estar levantando altares da Mamon e que um dia Mamon vai requerer de todas as ofertas que estão no altar dele. Então, amigo, aprenda uma coisa. O profeta Jeremias diz: bendito
é o homem que confia no Senhor. Nós não temos que confiar na riqueza, no dinheiro que eu tenho, no meu salário, na conta que eu carrego. Eu tenho que me desprender de tudo isso, eu tenho que aprender a confiar no Senhor. É Ele que supre todas as minhas necessidades. Então, uma alma cativa, mesmo em prosperidade, ela não desfruta de nada. Não esqueça disso. Uma alma que está presa na avareza, ela pode ter o dinheiro que for, o que vai acontecer, ela não desfruta de nada que ela tem. Então, se desprenda, nunca seja uma pessoa aprisionada por dinheiro, nem por apego à riqueza e nem tampouco atraído por aquilo que Mamon oferece. Olha, o próximo tópico diz assim, ó, alguns sintomas que precisamos de libertação. Quando você olhar para si, olhar para alguém e ver estes sintomas, você vai dizer, olha, esta pessoa ela precisa de libertação. Olha bem, quando o corpo físico de uma pessoa está acima da temperatura normal, alguém diz, olha, tem um sintoma aí que esta pessoa está em febres. Por quê? Porque a temperatura da pessoa passou daquela temperatura normal. E aí, qual é o sintoma da febre? O corpo quente. Então, quando você vê alguém aprisionado na vida financeira, primeiro, é uma pessoa que não consegue parar em empregos. Trabalha 1, 2, 3 meses, é demitido. Depois, passa um tempo, volta a trabalhar. Ele não se firma, não consegue se manter em emprego nenhum. E aí ele olha para ele e diz, meu Deus, o que é que tenho? Qual é o meu problema? O que é que está acontecendo comigo? Segundo sintoma, sempre vive endividado. Quando menos ele espera, está pagando a primeira dívida, acontece uma outra. Vem outro sintoma, vem outro problema para que esta pessoa volte a viver endividada. Vai pedir dinheiro emprestado, vai procurar um empréstimo no banco. Quer dizer, é uma pessoa que nunca está livre, nunca está desfrutando de uma bênção chamada prosperidade. O terceiro, pessoas que compram para satisfazer a sua alma. Você conhece pessoas, irmãos, que muitas vezes compra sem necessidade nenhuma? Passou por uma loja, viu um calçado bonito, comprou, mas não usa, está lá guardado até hoje. Alguém que viu algo que lhe interessou, comprou, mas comprou para quê? Não, eu passei, achei bonito, comprei. Mas você não usa por quê? Então, quando você vê alguém que tem esse sintoma de compra de forma exagerada, sem necessidade alguma, só para satisfazer as suas vontades, é porque está aprisionado. O que nós entendemos muitas vezes que a pessoa, por estar presa, é aquela que não tem dinheiro algum. Não, pelo contrário, tem pessoas que têm o dinheiro, mas são presas em suas satisfações, naquilo que os desejos da sua alma quer. Eu quero, eu quero aquela geladeira, porque a minha tá pequena, eu quero uma maior, e quer dizer, não tem uma necessidade agora, mas quer dizer, tem que satisfazer a alma. Isto torna-se um aprisionamento. Outro ponto, usa o dinheiro para manipular as pessoas. Já viu alguém que trabalha em agiotagem? Oh, você está precisando de X, eu vou lhe dar. Agora você tem que fazer isso e isso para mim. Ou se você não fizer, eu não te dou, eu não te empresto. É alguém que sempre vai usar o dinheiro, sabe para quê?
para manipular alguma pessoa. Então, se você conhece alguém que age deste modo, esta pessoa está precisando ser liberta. E uma outra é a família, aquela família que vive ciclos repetitivos de misérias e de dívidas. Alguém que o avô vivia uma vida miserável, numa pobreza que faltava tudo, aí vem o avô, vem o pai, hoje ele está na mesma situação. É um ciclo de amarração, um ciclo de miséria, de dívida. É alguém que sempre está devendo, sempre está endividado, sempre tem que pagar alguma coisa. Nunca se liberta disso. São sintomas, eu apresentei para você 5 sintomas, tem muito mais. E que nós temos que parar para analisar e falar: Jesus, eu quebro esse vínculo de miséria na minha vida, eu não aceito, em nome de Jesus, que esse vínculo seja quebrado, seja destruído na minha vida, não vai prosperar de maneira alguma, em nome do Senhor Jesus. Olha o próximo tópico, olha o que é que diz. A maior arma de Mamon é. Qual é a maior arma de Mamon? Aí diz: fazer com que fiquemos apegados aos fascínios do mundo. Tudo. Lembra quando o inimigo ele apresentou a Jesus reino, glória? Ele diz: tudo isso eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Mamon, ele vem com esta proposta agora de maneira financeira, de enriquecer, como foi falado no tópico passado. Ele atrai as pessoas ao fascínio. Eu te dou isso. Eu consigo colocar isso na sua vida, eu lhe faço prosperar. Então, o que é que acontece? É quando você vê alguém muito apegado, avarento, pessoas, irmãos, que preferem mais ter do que dar. Pessoas que não conseguem estender as mãos para ajudar alguém que está precisando, alguém que não consegue liberar a bênção. Ele só retém. Então, são pessoas apegadas, pessoas que têm apegos. Outro é aumentar o amor por este o quê? Por este apego dos fascínios do mundo. Como exemplo, Mamon cega e ensurdece também, é verdade. Apego ao dinheiro, apego à riqueza, junto com Leviatã. Isso aí vem o orgulho, vem a soberba, muito bem, é exatamente isso, irmãos. Então, o que é que Mamon faz? Esse apego ao dinheiro, o apego à riqueza, que a todo custo as pessoas fazem desejos de conquistar. Eu preciso, e passa por cima de tudo, passa por cima de todos. Não, aprenda uma coisa, irmãos. Aquilo que é para você, Deus, ele vai te dar. A bênção virá do Senhor. Eu não esqueço quando Davi estava lá nas malhadas, lá atrás, escondido, e o Senhor já tinha preparado um tempo de prosperidade para Davi. Como assim, pastor? Um tempo de prosperidade? Ele ia sair de pastor de ovelhas para se tornar rei de Israel. Ele ia comer do melhor, ele ia desfrutar do melhor. E olha, meu irmão, que Davi foi um dos reis mais prósperos que houve na face da terra. Se você analisar um só de ouro que Davi ofertou para a construção da casa de Deus, é coisa de tirar, meu amigo, o chapéu. Agora imagine, alguém que esperou o tempo de Deus, esperou o momento do Senhor e que Deus tirou ele lá daquela situação e o fez prosperar. E além do mais, o filho de Davi, Salomão, ainda foi mais próspero ainda. Olha a descendência de Davi, por causa dele, foi mais próspera ainda.
Então, eu posso alcançar esta bênção e os meus descendentes. De que modo, pastor? Uma vez que eu digo não, aquilo que Mamon ele quer atrair, os fascínios do mundo, os apegos ao dinheiro, à riqueza, eu achar que é o dinheiro é o meu tudo. Não, amigão. A riqueza, os apegos deste mundo, os fascínios que ele pode oferecer, não é tudo. Tudo, toda a riqueza que eu tenho é a palavra de Deus que me dirige a viver na obediência dele. Então, eu quebro as cadeias que me aprisionam nesta área. Eu arranco, eu não aceito viver aprisionado em sentimentos. Lembra que eu falei no início, irmão, dos pensamentos, que nós temos que libertar os nossos pensamentos? Toda mudança na nossa vida acontece quando nós temos um pensamento diferenciado. E com o pensamento diferenciado, tudo começa a mudar na sua vida. Assim eu creio em nome de Jesus. Vamos acelerar, irmão, para não ficar muito extenso. Olha o que é que diz aqui, ó. Alguns pecados que Mamon prende as pessoas na dimensão dele, na dimensão da avareza. Diz, ó, cobrar a mais pessoas que muitas vezes, irmão, você dá um valor e sempre cobra algo a mais. Isso é sinal de avareza para muitas pessoas. Outra, adquirir dinheiro com mentira, com engano, com coisa errada, com desonestidade. Outro, com um suborno. Tem pessoas que gostam de subornar. Aquele dinheiro de suborno é prisão, é pecado. Esta pessoa torna-se escravo de Mamon. Outro, pessoas que vivem para o trabalho. É de domingo a domingo, não folga. Pessoas, irmãos, que às vezes trabalham um domingo, podendo ficar com a família para ganhar R$ 30 a mais no salário. Pelo amor de Deus. São pessoas aprisionadas, pessoas que queimam tijolos para Faraó, para enriquecer o dono da empresa. São pessoas presas por dinheiro, presas por cifras. Então, quebra essa maldição. Outra coisa, sentir inveja pelo progresso de uma outra pessoa. Fulano está prosperando, eu me alegro na prosperidade do meu irmão. Se ele conquistou, que Deus seja louvado, que o Senhor continue prosperando, que ele cresça, que ele conquiste. A visão de alguém que é liberto, ele não vai se apegar, quer dizer, ele não vai ter inveja, nunca. Alguém que está em Cristo não tem inveja do sucesso de outra pessoa. E um outro pecado que Mamon prende é carregar pecados sem confessar. Provérbio 28:13 diz: aquele que deixa os seus pecados e confessa, alcançará misericórdia. Então, olha, meu irmão, Deus, eu confesso que eu tenho esse defeito, mas em nome de Jesus eu quero mudança, eu quero me libertar, não quero viver preso nas garras de Mamon, em nome de Jesus. Que caia por terra toda ação do inimigo. Então, pastor, eu quero mudança, eu não quero mais viver presa nos meus sentimentos, na vontade da minha alma, ou até nas atitudes de Mamon. O que é que eu tenho que fazer? Olha o próximo tópico aí, ó. Passos para uma libertação financeira. Primeiro, arrependimento. Arrependei-vos. Errei, eu falhei, meu coração é corrupto, ele suborna, eu sou uma pessoa avarenta, eu me arrependo em nome de Jesus e quero mudar de vida. Lembra do Zaqueu? Roubei, aprontei, tirei de muitas pessoas. O Zaqueu se arrependeu e disse: olha, eu vou devolver 4 vezes mais a todas as pessoas que eu defraudei. Vou pegar metade de todos os meus bens e vou dar aos pobres. Arrependimento é isso. Segundo ponto, analise qual princípio foi quebrado. Você vai olhar para a palavra de Deus e vai dizer: olha, qual foi o princípio de Deus que eu quebrei?
Se eu quebrei, eu quero mudar. Eu quero pedir perdão a Deus. Eu quero restaurar a minha vida. As cadeias se abrem. Onde há prisões, elas são abertas quando você começa a analisar item por item dos erros, das falhas. Deus, o Senhor diz que um dos mandamentos é não cobiçar as coisas alheias. Eu tenho esse defeito, eu quebrei princípio, eu quero mudar. A partir de hoje eu quero me alegrar quando alguém conquistar. Eu não vou desejar o sucesso de uma outra pessoa. Terceiro, baseado em Lucas 6,38. Aprenda ou passe a semear. Quando nós aprendemos a semear, isto é um sinal importante na nossa vida. Se eu semeio, eu vou colher. E se eu estou semeando, é porque eu não estou guardando as minhas sementes. Porque tem pessoas que guardam as sementes, ao invés de plantá-las. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter uma vida multiplicada em bênção, próspera, eu tenho que mudar esse pensamento avarento que eu carrego. Eu só quero ver os meus bolsos cheios. Eu não quero tirar o que eu tenho para semear. E quando é que eu semeio? Quando eu ajudo, quando eu oferto, quando eu estendo as mãos e dou para alguém, eu estou mostrando que eu estou me libertando das prisões das finanças. E o outro tópico é: reconheça que precisa mudar e seja grato a Deus por tudo que você tem. Aí você vai dizer: Jesus, eu quero te agradecer. Eu reconheço em nome de Jesus que eu preciso mudar mesmo. Tem muita coisa na minha vida que precisa passar por um ajuste. E eu sou grato porque o Senhor já começou a abrir os meus olhos do entendimento e me fazer mudar. Eu tomo posse destas bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui uns versículos para você meditar, para você estudar, para você parar para analisar e ver o quanto é importante isso. Ó. O primeiro versículo é a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que ensina que tudo vá bem em sua alma. Alma é vontade, é desejos, é intenções. Aí diz também, ó, se obedecer, haverá prosperidade e frutificação. Deuteronômio 28, 1 e 2. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. E Jeremias 29, 11 diz: os planos de Deus são maiores e melhores. Então, esses versículos irão nos ajudar a tomar posse das bênçãos de Deus, de encaminhar nossa vida, de acreditar nos milagres e dizer: Jesus, olha, eu quero melhorar cada dia mais. E creio que as cadeias das prisões estão sendo quebradas, destruídas, abertas, para que eu possa ser uma pessoa totalmente livre em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí nós finalizamos a aula de hoje com a graça, com a bondade de Deus. Daqui a pouco eu vou estar orando, agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, ajuda. Isso, ajude a todos que precisam, que necessitam, que precisam encaminhar a sua vida com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Eu quero lembrar aos meus irmãos, amigos, alunos, que na próxima segunda-feira, não esqueçam, o pastor Fernando vai estar falando de desonra, muito importante, é? Muito importante vocês estarem em sala de aula. Qual é o tema? Desonra. Então, meu amigo, vamos aprender muito a respeito deste assunto. Ok?
Então, me deixe abençoar vocês. Um abraço a todos os alunos que, desde o início até o momento, está aí conosco, colado, aprendendo, ligadinho. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Eu parabenizo o esforço de cada um. Eu parabenizo, irmãos, a força de vontade. Tem pessoas que chegaram do trabalho, outras são mães de família. Quer dizer, vocês são os verdadeiros vencedores. Pessoas que são insistentes, são determinados, são valentes. Quer dizer, eu tiro o meu chapéu para vocês. Eu sei o que é você trabalhar, chegar cansado, às vezes não dá tempo nem de tomar o café, mas sentar para aprender. Olha, vocês estão de parabéns. Que o meu Pai Celestial abençoe a todos vocês. E realmente uma libertação financeira chegue de maneira especial na vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha renovar suas forças, que o Senhor venha derramar bênçãos na vida de cada um de vocês. Tá bom? Deixe-me orar, me permita abençoar vocês. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por cada aluno que esteve conosco, aqueles que se esforçaram, que têm se dedicado, que têm acompanhado as aulas, a cada professor que também, Senhor, tem sido empenhado em dar as aulas, a nossa liderança, o apóstolo Éder Gregório. Deus, agradecemos por esta escola de libertação. O objetivo é equipar a igreja e os meus irmãos, que a tua bênção, que a tua paz, que a tua shalom chegue de uma maneira especial, renovando, fortalecendo e edificando a vida de todos. Que haja libertação na área das finanças, que tudo que o nosso Deus celestial falou ao nosso coração, que possa nos impulsionar a mudarmos de vida e nos colocarmos sobre um ato de libertação e de bênçãos na vida de todos. Obrigado, Jesus. Eu abençoo a todos. Já prepara a próxima semana, prepara o pastor Fernando, Senhor Jesus, o tema que é desonra, que seja um manancial de bênçãos que será derramada sobre toda essa escola, em nome de Jesus. Pai, obrigado, é o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Fernando, dona Alba, dona Elaine, a todos, um meu abraço. Que Deus guarde vocês. Tenham uma boa noite. E nós finalizamos por aqui, na paz de Cristo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.